Hoje nós vamos falar sobre um importante conteúdo que está no edital do INSS, na disciplina de Direito Administrativo, que é Noções de Organização Administrativa. Vamos falar sobre concentração, desconcentração, centralização, descentralização. Vamos falar também sobre administração direta e administração indireta e ainda sobre agentes públicos. E todo este material foi elaborado de acordo com o que a Sebrasp tem cobrado nos últimos anos. Sejam bem-vindos. Para quem está chegando agora, meu nome é Natália. Acredito que todos já perceberam que nós temos muito conteúdo pela frente hoje. Normalmente eu divido estes 3 tópicos em 3 vídeos, mas como nós estamos em cima do laço, a prova de vocês está aí, eu resolvi trazer tudo em um único vídeo. Então, será um resumão, eu vou ser bem objetiva ao abordar os tópicos, mas fiquem tranquilos, porque este conteúdo ele foi elaborado de acordo com o que tem sido cobrado pela Sebrasp nos últimos anos. Então, aparecendo este conteúdo na prova de vocês responderão qualquer questão Sebrasp com este vídeo de poucos minutos. Mas antes de começar o conteúdo, eu gostaria de perguntar para vocês como vocês estão se sentindo nestas últimas semanas antes da prova. Estão tranquilos? Estão nervosos? Está batendo aquela insegurança? E em relação ao número de candidatos inscritos, vocês já estavam esperando este número? Ficaram surpresos? Ficaram desanimados? Como vocês estão se sentindo? Pessoal, é bem normal que nestes últimos dias antes da prova bata aquela insegurança, a gente estuda e parece que a gente não sabe nada. Então, fiquem tranquilos, porque isso acontece com todos os candidatos. Tentem se manter calmos, tentem se manter confiantes, porque é isto que vocês podem controlar. Vocês não podem controlar o número de candidatos inscritos, não podem controlar o nível de dificuldade da prova, mas vocês podem controlar sim como vocês se sentem em relação a isto. Então, é muito importante que vocês tentem se manter calmos, confiantes, que vocês tentem manter um nível bom, uma qualidade boa de estudo nesta reta final, e fiquem tranquilos porque vai sim dar tudo certo. Mas chega de enrolação, vamos então ao nosso conteúdo. Vamos começar, quem tem a apostila pode abrir na página 2 e nós vamos começar falando sobre noções de organização administrativa. Pessoal, em se tratando de noções de organização administrativa, esse Decreto-Lei 200 de 67 é um decreto muito importante e ele traz conceitos que aparecem bastante nas provas da Sebrasp. Conceitos de administração direta e de administração indireta. Sobre a administração direta, lembrem-se que ela se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. Apenas, pessoal. Percebam que não tem mais nada, É Presidência da República e dos Ministérios. Nas provas, a Sebrasp costuma colocar mais alguma coisa aqui depois de ministérios. Ou eles colocam autarquias, ou colocam organizações sociais. Então, pessoal, lembrem-se que a administração direta constitui-se de serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios e ponto. Já a administração indireta, ela compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Estas entidades são autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Então, pessoal, fazem parte da administração indireta as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas. Mas vamos continuar e vamos falar um pouquinho sobre órgãos e entidades. E sobre órgãos e entidades, o mais importante é que vocês saibam a diferença entre órgãos e entidades. E a principal diferença, aquela que mais aparece em provas de concursos públicos, é que os órgãos não possuem personalidade jurídica. Pessoal, os órgãos, eles integram a estrutura de uma entidade. E lembrem-se que existem órgãos públicos tanto na estrutura da administração direta como na estrutura da administração indireta.
Mas vamos continuar e eu gostaria de lembrar vocês que apesar de os órgãos não possuírem personalidade jurídica, alguns órgãos possuem capacidade processual, que é aquela capacidade de estar em juízo para defender os seus interesses institucionais. Pessoal, personalidade jurídica não se confunde com capacidade processual. Então, se aparecer na prova de vocês que por não possuírem personalidade jurídica, sempre os órgãos públicos não possuirão também capacidade processual e quem deverá ingressar em juízo será a entidade a qual ele está vinculado, está errado, pessoal, porque alguns órgãos possuem capacidade processual. Mas vamos continuar e vamos às entidades. Aqui, pessoal, o mais importante é que vocês lembrem sempre que as entidades possuem personalidade jurídica. Além disso, pessoal, as entidades, elas podem ser entidades políticas ou entidades administrativas, sendo que as entidades políticas, elas são as entidades da administração direta e elas possuem competência tanto legislativa como administrativa. Já as entidades administrativas, elas são as entidades da administração indireta e elas possuem apenas competência administrativa, elas não possuem competência legislativa. Ou seja, as entidades da administração indireta, elas não criam leis. Mas, então, quais são as entidades políticas, né? Que são aquelas entidades que compõem a administração direta? Pessoal, elas são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Já as entidades administrativas, que são as entidades da administração indireta, são as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Mas vamos continuar e vamos agora falar sobre concentração, desconcentração, centralização e descentralização. E este é um assunto que aparece muito em provas da Sebrasp, então fiquem bem atentos. Pessoal, para exercer as suas funções, a administração pública pode se organizar de forma centralizada ou descentralizada, sendo que de forma centralizada ela exerce as suas atividades por meio de órgãos e agentes integrantes da estrutura da administração direta. Ou seja, pessoal, através de órgãos e agentes integrantes da administração direta da União, da administração direta dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que são as entidades políticas. Já na descentralização, estas competências elas são atribuídas a outra pessoa. Se estas competências forem atribuídas às entidades da administração indireta, nós teremos a descentralização por outorga, que é quando o Estado cria ou autoriza a criação das entidades da administração indireta. Pessoal, na descentralização por outorga, o Estado transfere tanto a execução como a titularidade do serviço e ela se dá por prazo indeterminado. Mas quando estas competências elas são atribuídas à iniciativa privada, então nós teremos a descentralização por delegação. Aqui, a administração pública transfere apenas a execução do serviço e é sempre por prazo determinado, mediante um ato administrativo ou um contrato administrativo, como, por exemplo, pessoal, as permissionárias de serviço público. Pessoal, sobre centralização e descentralização. Para exemplificar, pensem na administração pública federal. Imaginem que o presidente da República está exercendo as suas atividades por meio de seus ministérios. Aqui nós temos a administração centralizada, ou seja, uma entidade, uma pessoa jurídica da administração direta, que é a União, exercendo as suas atividades por meio de seus órgãos e agentes. Mas, pessoal, digamos que o presidente ele resolve criar uma autarquia, Ele decide, por exemplo, criar o INSS, que é uma autarquia federal. Então, pessoal, nós teremos a descentralização dessas atribuições. E, nesse caso, seria a descentralização por outorga, que é quando o Estado cria uma entidade da administração indireta. Pessoal, conforme a gente já comentou, as entidades da administração indireta, elas também possuem personalidade jurídica.
Mas, dito isto, eu gostaria então de lembrar vocês que, se aparecer na prova de vocês que a principal diferença entre centralização e descentralização é o número de pessoas jurídicas envolvidas, está correto, pessoal, porque na centralização nós temos uma pessoa jurídica, né, que é uma entidade da administração direta. Já na descentralização, considerando este exemplo que eu trouxe, nós teríamos duas pessoas jurídicas envolvidas, já que houve a criação de uma autarquia, que é uma entidade da administração indireta e possui também personalidade jurídica. Além disso, pessoal, se a Sebrasp afirmar que na centralização a tomada de decisão concentra-se no topo da estrutura organizacional, também estará correto. E eu aproveito aqui para lembrar vocês que entre as entidades da administração direta e as entidades da administração indireta não há uma relação de hierarquia, pessoal. O que existe aqui é um controle finalístico, né? A administração direta apenas verifica se aquela entidade da administração indireta que ela criou está realmente cumprindo aquele fim para o qual ela foi criado. Mas relação de hierarquia entre a administração direta e a administração indireta não existe. Como, por exemplo, pessoal, não existe uma hierarquia entre o INSS, que é uma autarquia federal, e o Ministério da Previdência. O que existe é um controle finalístico, né, que pode aparecer na prova também como supervisão ministerial, mas hierarquia não existe. No entanto, pessoal, dentro da administração direta, entre os seus órgãos e seus agentes, existe sim uma hierarquia, assim como na administração direta. Dentro da administração direta também há uma relação de hierarquia. E havendo uma relação de hierarquia, como a gente sabe, a decisão concentra-se no topo da estrutura organizacional. Por isso que esta afirmação está correta. Mas vamos continuar e vamos falar agora sobre concentração e desconcentração. Na desconcentração, as atribuições elas são distribuídas entre órgãos públicos dentro de uma mesma pessoa jurídica. Pessoal, no exemplo que eu trouxe, quando eu falei que o presidente da República exercia as suas atribuições através de seus ministérios, de agentes públicos, aqui é um exemplo de administração centralizada e desconcentrada, porque houve a criação de órgãos públicos, né? Os ministérios são órgãos públicos, então é um exemplo de desconcentração. Mas e quando será então uma atividade concentrada? Pessoal, neste exemplo que eu trouxe, a atividade seria concentrada se o presidente da República exercesse sozinho todas as suas atribuições e todas as suas competências sem criar órgãos públicos, né? Sem criar ministérios. Nós teríamos a administração concentrada. Na administração concentrada, as atribuições elas são desempenhadas por meio de órgãos públicos sem divisão interna. Pessoal, se a Sebrasp colocar na prova de vocês que a extinção de órgãos públicos é um exemplo de concentração, está correto. Se ela colocar também que considera-se desconcentrada aquela atividade que é exercida pelos diversos órgãos que integram a administração direta, também está correto. Eu não sei se os meus exemplos ficaram claros, mas eu tentei explicar da melhor forma que eu consegui. Vamos continuar. Pessoal, no material tem o conceito de administração direta, mas nós já falamos sobre administração direta. Apenas para reforçar, lembrem-se que a administração direta representa o conceito de administração centralizada, que todas as entidades que formam a administração direta, né, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e municípios, elas são pessoas jurídicas de direito público e que elas possuem competência tanto legislativa como administrativa. Mas continuando, então, vamos à administração indireta, e nós também já falamos sobre administração indireta, então vamos às principais características. Pessoal, lembrem-se que a administração indireta ela é formada por pessoas jurídicas, né, que são aquelas entidades administrativas, ou seja, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas, e que estas pessoas jurídicas elas podem ser de direito público ou de direito privado e elas possuem capacidade de autoadministração, elas não possuem competência legislativa.
Pessoal, administração indireta representa o conceito de administração descentralizada. E para finalizar essa parte, eu já comentei com vocês, mas eu vou reforçar porque isso aparece muito em provas de concursos públicos. Lembrem-se que não existe hierarquia entre a administração direta e a administração indireta. O que existe é uma relação de vinculação. Mas vamos continuar e vamos agora falar sobre as entidades da administração indireta. Pessoal, em se tratando destas entidades, em se tratando de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, um artigo que é fundamental é o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, e ele estabelece que somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação pública, cabendo a lei complementar, neste último caso, ou seja, em se tratando de fundação, definir as áreas de sua atuação. Então, pessoal, sistematizando este inciso, lembrem-se que lei específica cria a autarquia, mas ela não cria uma fundação pública, uma empresa pública e uma sociedade de economia mista. Ela apenas autoriza a criação destas entidades. Então, pessoal, lei específica cria autarquia e autoriza a criação de fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Além disso, em se tratando de fundação pública, uma lei complementar irá definir a área de atuação. Mas vamos continuar e eu gostaria de lembrar vocês que também integram a administração indireta os consórcios públicos, as agências executivas e as agências reguladoras. Mas, pessoal, não se trata de novas entidades. Tanto os consórcios públicos, como as agências executivas, como as agências reguladoras, são espécies de autarquias. Então, lembrem-se que integram a administração indireta e que são espécies de autarquias. Mas, por fim, é importante que vocês saibam que o sistema S, ou seja, SESC, SENAC, SESI, eles não integram a administração indireta. Mas vamos continuar e vamos falar um pouco sobre as autarquias. Pessoal, no material eu coloquei o conceito de autarquias e eu coloquei porque é um conceito que aparece nas provas da Sebrasp. Então, lembrem-se que autarquia é o serviço autônomo criado por lei com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios para executar atividades típicas da administração pública que requeram para o seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. Pessoal, o que é mais importante neste conceito de autarquias? Percebam que as autarquias, elas são criadas para executar atividades típicas da administração pública. Dentre estas entidades da administração indireta, a única que exerce atividades típicas da administração pública é a autarquia. Então, pessoal, as autarquias são as únicas que possuem o poder de império da administração pública. Existe uma pequena exceção em relação às fundações, mas quando a gente falar sobre as fundações, eu comento com vocês. Então, pessoal, lembrem-se que as autarquias, elas são criadas por lei específica. E se elas são criadas por lei específica, elas são extintas do mesmo modo, né? Então, as autarquias são criadas e extintas por lei específica. Elas possuem personalidade jurídica de direito público e trata-se de um serviço público personificado. Pessoal, aqui no material eu coloquei as espécies de autarquias, mas eu não vou comentar com vocês, porque se vocês olharem no edital de vocês, vocês vão ver que eles colocaram apenas administração direta e administração indireta. Se eles tivessem especificado no edital, se eles tivessem colocado lá autarquias, empresas públicas, fundações públicas, então seria importante a gente se aprofundar um pouco mais, mas não é o caso. Vamos, então, às fundações públicas e eu trouxe também o conceito e este conceito é importante também para provas da Sebrasp. Então, vamos lá. Fundação pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
criada em virtude de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades que não exijam a execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes. Pessoal, sobre este conceito de fundação, o que eu já vi em questões da Sebrasp? Eu vi uma questão bem recente, inclusive esta questão vai estar lá no nosso bloco de questões, né? Uma questão questionando se originariamente a personalidade jurídica da fundação era de direito público, de direito privado, enfim, era uma questão de múltipla escolha e tinha várias alternativas. Percebam, então, através da leitura deste Decreto-Lei 200 de 67, né, que conceituou as fundações, que originariamente elas tinham personalidade jurídica de direito privado. Pessoal, hoje em dia, as fundações públicas, elas podem possuir personalidade jurídica tanto de direito privado como de direito público, mas originariamente era de direito privado, e isto já apareceu em provas da Sebrasp. Mas vamos continuar, e lembrem-se que, em se tratando de fundações públicas, uma lei específica apenas autoriza a sua criação. Então, pessoal, se a criação de uma fundação pública é autorizada por lei específica, a sua extinção também deverá ser autorizada por lei específica. Mas então, se a lei específica não cria a fundação, mas apenas autoriza a sua criação, como se dá, né, a criação desta fundação pública? Pessoal, a lei específica autoriza a criação e a efetiva criação da fundação, ela se dá com o registro do estatuto. Então, lembrem-se que as fundações exercem funções sem fins lucrativos e também que uma fundação trata-se de um patrimônio público personificado. Pessoal, quando a gente falou sobre autarquias, a gente falava sobre um serviço personificado, né? Em se tratando de fundações, a gente fala sobre patrimônio público personificado. E aqui no material eu coloquei uma sistematização em relação às fundações, porque é um tema que causa bastante confusão, inclusive para quem é do direito. Pessoal, conforme eu comentei antes com vocês, as fundações públicas, elas podem ser tanto de direito público como de direito privado. Mas não existem só fundações públicas, existem também fundações privadas. Então, vamos fazer um breve resumo sobre isto para ver se vocês conseguem entender melhor este conteúdo. Então, pessoal, as fundações, elas podem ser privadas ou públicas. As fundações privadas, elas são regidas lá pelo Código Civil e elas não nos interessam. O que nos interessa são as fundações públicas, que por sua vez, elas podem ser tanto de direito privado como de direito público. Pessoal, esta fundação pública de direito privado, ela é a regra, é sobre ela que nós estávamos falando quando a gente falou que uma lei específica autoriza a criação, mas que a efetiva criação se dá com o registro. Sendo assim, uma fundação pública de direito público é a exceção. E pessoal, quando que uma fundação pública será de direito público? Ela será de direito público quando a lei específica criar a fundação, assim como ela cria uma autarquia. E uma fundação pública de direito público, ela não depende de registro. Estas fundações, elas também são conhecidas como fundações autárquicas ou como autarquias fundacionais. Pessoal, estas fundações públicas de direito público são a exceção que eu comentei com vocês quando falávamos sobre as autarquias serem as únicas entidades da administração indireta que possuíam o poder de império da administração pública. E estas fundações, elas são a exceção porque estas fundações públicas de direito público, elas também possuem o poder de império, pessoal, porque o regime jurídico delas, assim como o regime jurídico das autarquias,
também é de direito público. Mas, pessoal, conforme eu comentei com vocês, estas fundações públicas de direito público, elas são exceção e elas não aparecem muito em provas de concursos públicos. As que aparecem bastante em provas de concursos públicos são as fundações públicas de direito privado. Então, vamos às principais características destas fundações públicas de direito privado. Pessoal, conforme eu comentei com vocês, uma lei específica autoriza a criação destas fundações, mas elas só são criadas efetivamente com o registro do estatuto. Além disso, lembrem-se que uma lei complementar irá definir as áreas de atuação destas fundações e elas possuem empregados públicos. Ou seja, eles ingressam por concurso público e se submetem ao regime seletista. E as provas costumam chamar estas fundações de fundações governamentais. Mas vamos então falar sobre as empresas públicas e as sociedades de economia mista, as estatais. Pessoal, em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista, eu não considero o conceito muito importante. Lembrem-se apenas que ambas podem ser criadas tanto para a exploração de atividade econômica como para a prestação de serviços públicos. Além disso, lembrem-se que nas empresas públicas o capital é exclusivo público, podendo ser da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, mas o capital é público. Já nas sociedades de economia mista, parte do capital é público e parte é privado, mas a maioria das ações com direito a voto, elas devem ser públicas, independentemente de pertencerem à União, aos estados, ao Distrito Federal ou aos municípios. Vamos então, pessoal, às principais características. Lembrem-se que tanto as sociedades de economia mista como as empresas públicas, elas possuem personalidade jurídica de direito privado. Pessoal, dentre estas entidades da administração indireta, as únicas que possuem personalidade jurídica de direito público são as autarquias, e aquela exceção que eu comentei com vocês das fundações públicas. No mais, é personalidade jurídica de direito privado. Além disso, uma lei vai autorizar a criação delas, mas a efetiva criação também se dá com o registro, assim como acontecia com as fundações. E elas podem ser criadas tanto para exploração de atividade econômica como para a prestação de um serviço público. E eu gostaria de lembrar vocês aqui sobre uma jurisprudência do STF bem importante, inclusive que já apareceu em provas da Sebrasp, pessoal. Eles questionaram, se uma sociedade de economia mista ela poderia se submeter ao regime de precatórios. Pessoal, segundo o STF, se esta sociedade de economia mista ela for criada para a prestação de um serviço público em regime não concorrencial, ela se submete sim ao sistema de precatórios. Mas vamos continuar e vamos então ver algumas diferenças existentes entre as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Pessoal, uma sociedade de economia mista só pode ser SA, ou seja, a forma societária adotada por ela só pode ser sociedade anônima. Já uma empresa pública, ela pode ser tanto SA como pode adotar qualquer outra forma. Pessoal, reforçando um pouquinho, lembrem-se que na sociedade de economia mista, o capital é majoritariamente público, ou seja, ela tem um capital misto, Parte do capital é público e parte é privado, mas a maioria, a maior parte do capital deve ser público. Já em uma empresa pública, o capital é exclusivamente público, ou seja, 100% do capital dela é público, sendo que é possível a participação de outros entes federativos, Não precisa necessariamente ser um capital da União, pode haver a participação de outros entes, assim como da administração indireta. E, em regra, elas possuem empregados públicos, ou seja, eles fazem concursos públicos e se submetem ao regime seletista. Mas vamos continuar e vamos falar sobre agentes públicos. Quem tem a apostila pode ir lá para a página 65. Pessoal, eu coloquei aqui no material o conceito de agentes públicos porque está no edital de vocês, mas eu não lembro da Sebrasp cobrar
o conceito. De qualquer forma, pessoal, apenas saibam, né, que agente público é qualquer pessoa que desempenha uma atividade administrativa, temporária ou não, com ou sem remuneração. E, pessoal, lembrem-se também que servidor público é uma espécie de agente público. Mas vamos continuar e vamos à classificação dos agentes públicos. E eles podem ser classificados como agentes políticos, agentes administrativos, particulares em colaboração com o Estado ou agentes militares. Mas vamos à primeira classificação, que são os agentes políticos. E os agentes políticos são aqueles que exercem uma função pública de alta direção do Estado. Em regra, pessoal, eles ingressam por eleição. Como, por exemplo, nós temos os chefes do executivo, né, que é o presidente, governador, prefeito, também parlamentares como senadores, deputados. Estes são os agentes políticos. Depois, nós temos a segunda classificação, que são os agentes administrativos. Pessoal, agentes administrativos são pessoas que prestam serviço público para a administração com natureza profissional e remunerada. E existem 3 espécies de agentes administrativos. E elas são servidores públicos estatutários, empregados públicos ou servidores temporários. Pessoal, os servidores públicos estatutários são aqueles que ocupam um cargo público e eles se submetem ao regime estatutário, ou seja, eles se submetem à Lei 8.112, no caso de servidores federais, né? Então, pessoal, aqui nós temos os futuros servidores do INSS. Eles irão ocupar um cargo público e se submeterão ao regime estatutário. Já os empregados públicos são aqueles que ocupam um emprego público. Ou seja, pessoal, eles não se submetem à Lei 8.112, mas eles se submetem à CLT. E são exemplos de empregados públicos os trabalhadores do Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, ou então da Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, ou ainda dos Correios, que também é uma empresa pública. Então, pessoal, estas pessoas, elas ocupam empregos públicos, elas ingressam através de concurso público, mas se submetem à CLT. E, por fim, a última espécie de agente administrativo são os servidores temporários, que são pessoas que possuem um contrato por tempo determinado com a administração pública. Pessoal, eles não ocupam um cargo público, nem mesmo um emprego público, mas eles exercem uma função pública. Mas vamos então à terceira classificação de agentes públicos, que são os particulares em colaboração com o Estado. Eles também são chamados de agentes honoríficos e são particulares que desempenham função pública sem qualquer vínculo com o Estado. E aqui nós também temos uma classificação, não costuma aparecer muito em provas de concursos públicos, mas saibam que particulares em colaboração com o Estado são os mesários, jurados do Tribunal do Júri, convocados para o serviço militar, ou ainda as pessoas que trabalham nas concessionárias e permissionárias de serviço público. Enfim, pessoal, eu não vou ler toda esta classificação, não é um dos assuntos mais preferidos pela Sebrasp, mas quem tiver interesse, tira uma foto da tela e depois pode ler com bastante atenção, né? Mas vamos à última classificação de agentes públicos. E aqui nós temos aqueles agentes que compõem o quadro permanente das forças militares e eles possuem um vínculo estatutário especial com a administração pública. Ou seja, pessoal, eles não se submetem a um regime jurídico. No caso, em âmbito federal, eles não se submetem à Lei 8.112, mas eles se submetem a uma lei específica, ou seja, eles têm um regime próprio. Mas vamos continuar, pessoal, e esquematizando tudo que eu falei até agora, nós temos que os agentes públicos, eles se dividem em agentes políticos, em agentes administrativos, em particulares em colaboração com o Estado e em agentes militares, sendo que os agentes administrativos, eles se dividem em servidores públicos, em empregados públicos e também em servidores temporários. Pessoal, servidores públicos podem ser estatutários e eles ocupam um cargo público.
Os empregados públicos, eles são seletistas e eles ocupam um emprego público. E por fim, os servidores temporários, eles possuem um contrato com a administração pública, um contrato com prazo determinado e eles ocupam uma função pública. Mas vamos continuar e para finalizar, vamos falar um pouco sobre cargos, empregos e funções públicas. Pessoal, conforme a gente estava falando, né, os cargos públicos, eles são ocupados por servidores públicos, sejam servidores efetivos, sejam comissionados, e estes servidores, eles se submetem ao regime estatutário, ou seja, pessoal, em âmbito federal, se submetem à Lei 8.112. Os cargos públicos, eles são próprios das pessoas jurídicas de direito público. Então, pessoal, quem são estas pessoas jurídicas de direito público? As pessoas jurídicas de direito público são todas aquelas entidades da administração direta, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e ainda algumas entidades da administração indireta, que são as autarquias e as fundações públicas de direito público, que é aquela exceção que eu comentei com vocês e espero que vocês tenham entendido. Então, pessoal, um cargo público, ele pode ser de provimento efetivo, que é aquele em que o servidor ingressa através de concurso público e depois de determinado tempo ele adquire estabilidade. Mas um cargo público, ele pode ser também em comissão, que é aquele de livre nomeação e livre exoneração. E o servidor que ocupa um cargo em comissão, ele não tem estabilidade. Mas vamos então falar sobre os empregos públicos. Pessoal, nós já comentamos que quem ocupa um emprego público é um empregado público, que são aqueles trabalhadores que ingressam através de concurso público, mas eles se submetem ao regime seletista. Pessoal, estes empregos públicos, eles são próprios das pessoas jurídicas de direito privado, da administração indireta, que são as empresas públicas, as sociedades de economia mista e também as fundações públicas de direito privado. E conforme eu já comentei com vocês, são exemplos de empregados públicos aqueles que trabalham na Caixa Econômica Federal, na Petrobras, no Banco do Brasil. E para finalizar, vamos às funções públicas. Pessoal, as funções públicas, elas podem ser tanto as funções de confiança, né, que são aquelas que, assim como os cargos em comissão, elas se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento. E além das funções de confiança, as funções públicas, elas também são aquelas que são exercidas por agentes públicos contratados por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Pessoal, não há concurso público para o preenchimento de uma função pública. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham compreendido o conteúdo, mas se ficou alguma dúvida, deixe a sua dúvida nos comentários. Eu sempre falo aqui no canal que uma dúvida não respondida pode ser uma questão perdida no dia da prova. E no concurso de vocês, uma questão vai fazer toda a diferença. Então, se ficou com dúvida, deixe a dúvida nos comentários. Ah, Natália, mas eu não entendi nada. Fique tranquilo mesmo assim, porque ainda nesta semana eu vou trazer um bloco de questões atualizadas, para a gente ver juntos como a Sebrasp tem cobrado este assunto. E se ainda assim você se sentir perdido, então eu recomendo que você assista novamente a este vídeo. Pessoal, por hoje era isto. Bons estudos!